Deus enviou Moisés e Arão ao encontro do faraó, a rei do Egito, para solicitar que os hebreus fossem libertados da servidão e pudessem realizar um culto. Contudo, o faraó rejeitou 10 vezes as solicitações de Moisés, e a cada recusa, Deus desencadeou uma praga na região. Além de buscar a libertação do povo hebreu, as pragas também visavam evidenciar que os deuses egípcios não existiam ou eram frágeis diante do Deus cristão. 1. Águas transformadas em sangue. Primeira praga do Egito, e as águas converteram-se em sangue. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Diante do faraó e de sua corte, Arão ergueu sua vara e golpeou as águas do Nilo, que se transformaram completamente em sangue. Deus instruiu Moisés a acompanhar seu irmão, Arão, até o faraó do Egito e pleitear a liberdade do povo hebreu, que estava subjugado como escravo. Moisés e Arão assim procederam. Após a primeira negativa do faraó ao pedido, Moisés orientou que seu irmão tocasse com uma vara no rio Nilo para que a água se metamorfoseasse em sangue. O Nilo é um rio crucial para a região e considerado divino pelos egípcios. A narrativa relata que, ao longo de 7 dias, o rio e seus afluentes, assim como fontes e poços, tornaram-se em sangue, resultando na morte de peixes e outros animais. Após esse período, Moisés e Arão voltaram ao encontro do faraó para reiterar seu pedido. 2. Invasão de rãs. O Senhor disse a Moisés: Vai ao faraó e diz-lhe: Eis o que diz o Senhor, permite que meu povo vá para que possa prestar-me culto. Se recusares, inundarei teu território com rãs. O Nilo transbordará de rãs, que invadirão tua residência, teu quarto, tua cama, as casas de teu povo, teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Após a segunda resposta negativa do faraó, Deus enviou uma invasão de rãs que se disseminou por todo o Egito. Diante disso, o faraó buscou Moisés e Arão e prometeu que, caso as rãs fossem removidas, libertaria o povo hebreu. 3. Invasão de mosquitos ou piolhos. O Senhor disse a Moisés: Diz a Arão: Levanta a tua vara e golpeia o pó da terra, este se transformará em mosquitos em todo o Egito. Após a quebra da promessa de libertação do povo hebreu com o término da invasão de rãs, Moisés e Arão novamente pleitearam a liberdade dos hebreus. No entanto, o faraó recusou, e Deus enviou a terceira praga. A terceira praga enviada tem 2 interpretações, e uma versão da história menciona o envio de mosquitos ao Egito, enquanto a outra afirma terem sido piolhos. No entanto, é evidente que a narrativa aborda insetos que picavam as pessoas, causando coceira. 4. Invasão de moscas. O Senhor disse a Moisés: Na manhã de manhã apresenta-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e dize-lhe: Eis o que diz o Senhor: Deixa ir meu povo, para que me preste culto. Se recusares, enviarei moscas sobre tua pessoa, teu povo, tua gente, tuas casas, todas as casas dos egípcios serão invadidas por elas, bem como a terra em que habitam. Novamente, Moisés e seu irmão dirigiram-se ao rei do Egito para pleitear a libertação dos hebreus e a permissão para realizarem um culto em homenagem ao seu Deus. Como o faraó não consentiu, ocorreu uma invasão de moscas no Egito. Contudo, o povo de Deus, ou os hebreus, não foi afetado pela praga. Enquanto os egípcios enfrentavam problemas com as moscas, os hebreus não foram atacados. O faraó convocou Moisés e Arão e solicitou o fim da invasão de moscas. Ele sugeriu que o culto ao Deus fosse realizado no Egito, porém Moisés rejeitou a proposta, pois o tipo de culto seria mal visto pelos egípcios, que poderiam apedrejar os hebreus. O rei do Egito concordou em conceder a liberdade se as moscas desaparecessem. Deus fez as moscas desaparecerem, mas o faraó não cumpriu a promessa e manteve os hebreus escravizados. 5. Epidemia nos animais. Se recusares, se insistires em retê-lo, a mão do Senhor pesará sobre teus animais nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelôs, os bois e as ovelhas, ocorrerá uma epidemia terrível. No entanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá dentre tudo o que pertence aos israelitas. Como o faraó negou novamente um pedido de libertação do povo hebreu, Deus enviou uma praga que fez todos os animais adoecerem e morrerem. Exceto os animais dos hebreus, que permaneceram saudáveis. O povo hebreu também pode ser chamado de israelitas ou judeus. 6. Lesões e feridas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais,
tumores que se arrebatarão em úlceras. Pela sexta vez, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó buscando a libertação dos hebreus. Contudo, o faraó permanecia inabalável, recusando-se a libertar efetivamente o povo. Então, Deus desencadeou a sexta praga, que resultou em enfermidade para todos os egípcios, incluindo o faraó e sua família, com feridas e úlceras pelo corpo. 7. Tempestade de pedras. O Senhor disse a Moisés: Aparecerás amanhã cedo diante do faraó e lhe dirás: Assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, permite que meu povo vá para que me preste culto, pois, desta vez, despejarei todos os meus castigos sobre ti, tua gente e teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Se persistires em impedir a saída do meu povo, amanhã, à mesma hora, farei cair uma tempestade de pedras tão intensa como nunca houve no Egito, desde o seu princípio até hoje. Após a sétima recusa do faraó, Deus enviou uma tempestade de granizo e fogo ao Egito. No entanto, antes instruiu, por meio de Moisés, que aqueles que temessem a Deus deveriam se resguardar da tempestade para evitar a morte. Assim, os que temiam a Deus sobreviveram ao granizo, enquanto os que não temiam pereceram. Com a tempestade de granizo, o faraó prometeu libertar os hebreus. No entanto, após o cessar da tempestade de pedras, ele não cumpriu sua promessa. 8. Praga de gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos sobre ele, invadindo o Egito e devorando toda a vegetação que restou após o granizo. Com a oitava recusa do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou uma infestação de gafanhotos que, durante um dia e uma noite, devastou as plantações egípcias. O faraó pediu desculpas a Moisés e Arão, oferecendo a liberdade ao povo em troca do fim da infestação. Deus fez soprar um vento forte que levou os gafanhotos do Egito para o Mar Vermelho. Entretanto, o faraó novamente não cumpriu a promessa, e os israelitas permaneceram escravizados. 9. Escuridão, a trevas. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias, densas trevas encobriram todo o Egito. Durante esse período, as pessoas não podiam se ver, e ninguém se moveu de onde estava. Enquanto isso, todos os israelitas tinham luz em seus lugares de habitação. Após o 9º pedido de Moisés e Arão ser negado, Deus enviou uma escuridão que envolveu o Egito por 3 dias. Com a escuridão, o faraó prometeu libertar os hebreus, mas exigiu que deixassem seus animais. Moisés explicou ao faraó que os hebreus precisavam dos animais para realizar sacrifícios e cultos ao Senhor. O faraó prometeu novamente permitir que os hebreus partissem, se a escuridão cessasse. Após Deus atender ao pedido, o faraó mais uma vez não cumpriu a promessa. 10. Morte dos primogênitos. Naquela noite, passarei pelo Egito e ferirei os primogênitos, tanto humanos quanto animais, exercendo minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nas casas em que habitais será um sinal de proteção. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pela praga destruidora, quando eu ferir o Egito. Após o último pedido de Moisés e Arão ser negado, Deus enviou a 10ª e última praga ao Egito. Esta praga resultou na morte dos primogênitos de todas as famílias, tanto humanas quanto animais, incluindo a do faraó, encerrando sua linhagem destinada a assumir o trono do Egito. Para proteger os hebreus, Deus, por meio de Moisés, instruiu que aqueles que o temessem deveriam passar sangue de cordeiro nas portas de suas casas. Assim, quando a morte atingisse os primogênitos egípcios, as famílias com sangue em suas portas seriam poupadas. Com a morte de seu primogênito, o faraó finalmente libertou os hebreus da escravidão, permitindo que partissem para prestar culto ao seu Deus. Guiados por Moisés, os hebreus deixaram o Egito. A relação das pragas com a mitologia egípcia. A interpretação do trecho que narra as pragas do Egito no livro Êxodo, da Bíblia, revela 2 objetivos de Deus ao enviar as pragas à região. Além de buscar a libertação do povo hebreu da escravidão, em algumas passagens é possível observar a tentativa de demonstrar que o Deus cristão era mais poderoso que os deuses da mitologia egípcia. Estudiosos relacionam cada uma das pragas ao enfraquecimento de um deus egípcio diante de seu povo. O Egito possuía uma cultura politeísta, acreditando em vários deuses, muitos dos quais tinham características antropomórficas, combinando partes do corpo humano e animal. Além disso, certos animais eram considerados divinos, como os gatos. Assim, quando o Deus cristão enviou as 10 pragas ao Egito, teria demonstrado que os deuses da mitologia local eram fracos ou inexistentes, já que não foram capazes de conter as pragas.